e nós percebemos claramente que todos pecaram e que de fato ninguém, nenhuma sociedade, nenhum sistema alcançou o padrão da glória de Deus. Então essa mensagem eu diria para você que é uma continuação da mensagem de domingo passado. Se você não acompanhou, quiser acompanhar, tem na internet, nossos irmãos colocam no YouTube, bem como você encontra no Facebook. E ao mesmo tempo, eu diria para você que aqui está o cerne, o centro. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos nossos pecados. Como nós dissemos, como o versículo diz, ninguém alcançou o padrão da glória de Deus. Então a pergunta é: como nós podemos ser salvos? De que maneira nós podemos ser justos? Não apenas aos olhos dos outros, mas aos olhos do próprio Deus. Olha que interessante como a palavra de Deus nos mostra isso de maneira clara. Verso 24: mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou por nossos pecados. Aqui no relacionamento entre seres humanos, você olha e você percebe que alguns têm traços de justiça, talvez mais do que os outros. Alguns são boas pessoas, alguns são pessoas esforçadas, alguns são dedicados e de alguma forma expressam amor ao próximo. Alguns buscam acertar o alvo de alguma forma. Quando a gente simplesmente olha no relacionamento de ser humano com ser humano, você percebe que há pessoas que aos nossos olhos são justas, que aos nossos olhos têm um determinado padrão de justiça. Mas quando você olha na perspectiva de Deus, simplesmente ninguém alcançou o padrão de Deus. A pessoa pode ser boa, mas não o bom o suficiente como Cristo Jesus foi. A pessoa pode ser até alguém esforçado, mas não o esforçado suficiente para alcançar a salvação por si mesmo. A pessoa pode até buscar acertar o alvo, mas é ruim de pontaria e de vez em quando erra e peca. Sempre vai estar faltando algo, sempre nós não conseguimos atingir, sempre nós estamos abaixo do padrão. Por isso, então, nós precisamos de alguma coisa, de algo que nos ajude, que resolva o nosso problema e que nos torne justo aos olhos de Deus. Porque no fundo é isso que importa, né? Como ser justo aos olhos de Deus? Nós precisamos que algo mude a nossa posição diante de Deus, de pecadores para justificados. E é aí que está a chave. O que é justificação? É uma declaração feita pelo próprio Deus, dizendo que uma pessoa é justa. É como a sentença do juiz depois de um julgamento, onde duas partes entram em conflito, então o juiz arbitra qual que é o certo. Justificação é a declaração de Deus, dizendo que alguns são justos aos seus olhos, e nós vamos entender melhor isso. Deus, o reto juiz, emite dois tipos de sentença: condenado ou justo. É dessa maneira que ele fala. E é importante a gente se concentrar nisso, porque uma coisa é eu ou qualquer outra pessoa olhar para você e dizendo: poxa, ele é relativamente justo. Outra coisa é aos olhos de Deus. E no fundo, é o que importa, é o que faz a diferença. Como Deus nos vê? Será que Deus nos vê como pessoas justas ou justificadas? Ou será que Deus nos olha simplesmente como condenados pelos nossos pecados? Lembro você daquilo que nós conversamos no domingo passado: pois todos pecaram. Então não tem ninguém que alcançou o padrão por si mesmo, não tem ninguém que tenha alcançado o padrão de ser olhado por Deus como justo simplesmente por aquilo que fez, pela sua própria vida. Todos somos falidos do ponto de vista simplesmente daquilo que nós fazemos. Mas veja que interessante, Deus olha e diz: estas pessoas são justificadas. Deus emite a sentença
e não sentença de condenação, mas uma proclamação de que a pessoa está justificada. Não é que nós vamos melhorando e nos tornamos justos. Algo acontece, algo muda, há alguma coisa que muda a nossa situação diante de Deus, a nossa posição, e é exatamente isso que nós precisamos considerar, é isso que nós precisamos levar a sério. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, nos diz assim: contudo o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumados pelo fogo, a terra e tudo que neles há serão expostos. Olha que interessante, haverá o dia da volta de Cristo, haverá o dia onde tudo que nós conhecemos entrará em colapso, e o Cristo virá para se fazer presente, para buscar os seus. E é interessante porque nesse dia, como diz Apocalipse 20, capítulo 20, versos 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Este lago é a segunda morte. E quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no fogo. Veja que coisa interessante, haverá um grande julgamento, todos terão que comparecer perante Deus, até mesmo aqueles que já se foram vão ser ressuscitados, e terão que comparecer perante o grande Deus, e serão julgados pelo próprio Deus. Então pensa você aqui, você que aqui está, terá que comparecer perante o grande trono branco, perante o grande julgamento de Deus. Será que você vai receber uma sentença satisfatória? O que você acha? Será que diante de Deus você vai receber uma sentença dizendo está justificado ou está condenado? Será que nós podemos chegar diante daquele que é reto, diante daquele que vê tudo, daquele que conhece absolutamente tudo que nós fazemos, pensamos, que nós fizemos no passado, que nós fazemos hoje e que nós vamos fazer no futuro, e comparecer diante dele como justos? Será que nós conseguimos? Será que nós teremos uma sentença satisfatória? E eu posso dizer para você, sim. E nem precisa chegar o grande julgamento para saber disso. Nós podemos saber agora e ser declarados agora como justo diante de Deus. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, porque a justificação dada por Deus não é somente lá no final, mas é no momento que nós cremos, que nós acreditamos, que nós confiamos em Deus. No momento em que a gente crê em Cristo, Deus olha e dá uma declaração dizendo: este é justificado pelo próprio Cristo Jesus. Aqueles que são justificados no presente têm seu nome escrito no livro da vida. E no grande julgamento Deus abre e diz: opa, peraí, está aqui com o nome escrito no livro da vida, então esse aqui está justo, separa. Olha que coisa interessante, olha que cena maravilhosa de como será o grande julgamento. Alguns têm o nome escrito no livro da vida, outros não. E Deus declara justos aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Então agora a pergunta é simples: como meu nome vai estar nesse livro? De que forma eu faço parte disso? Porque eu quero estar nessa lista maravilhosa, neste rol especial, do qual Deus olha, e ao invés de condenar pelos pecados, diz: esse aqui é justificado.
Deus nos declara justos no dia que nós cremos pela primeira vez. Que alegria, nem precisa esperar o final para saber o resultado. Nem precisa esperar chegar ao final do jogo para saber quanto que vai ser. Você já sabe antes de começar, você sabe antes do julgamento, porque tem algo, e nós vamos meditar acerca disso um pouquinho mais na sequência da mensagem. Tem algo que nos dá certeza, que nos dá convicção. A certeza da salvação não é fruto do que nós fazemos ou vamos fazer, é fruto do que Cristo fez por nós. Guarda isso com você, isso é importante demais. A certeza da salvação não é simplesmente fruto daquilo que nós fazemos ou vamos fazer para conquistar. A certeza da salvação, ela é fruto da certeza do que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Como diz a Bíblia, todos pecaram, ninguém, absolutamente ninguém alcançou o padrão da glória de Deus, mas aqueles que estão em Cristo são declarados justos e recebem aprovação diante do julgamento do grande juiz. Então a pergunta é: como nós podemos receber a declaração de que somos justos? Como podemos ter certeza disso? Como nós podemos ter a salvação é nossa, aquela certeza, essa salvação é minha, eu fui salvo e eu tenho convicção disso. Como isso acontece? Olha que interessante, a Bíblia diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, guarda essa palavra, graça, mas Ele em sua graça nos declara justos. Olha que interessante, Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Graça é uma palavra muito importante, e graça significa gratuito, algo que não tem contrapartida, algo que não é comprado. Olha você que coisa maravilhosa, a salvação é pela graça. Isso significa que a salvação é gratuita. Isso significa que a salvação não é comprada, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é um presente dado por Deus. É um presente que Deus dá ao ser humano. Gratuito significa não ter custo algum para mim. Eu não preciso pagar em cartão, não preciso pagar em dinheiro, não preciso pagar em transferência bancária, não preciso pagar em trabalho, não tem nenhum tipo de cobrança. A salvação é pela graça, a salvação nos é dada por Deus. É por isso que Cristo Jesus, na hora da sua morte, ele diz assim: está consumado. Ele não diz: eu fiz a minha parte, 50% era comigo, a parte deles, eles que se virem e que resolvam. Jesus diz: está feito, está consumado. A salvação nos é dada por Deus, ela é grátis. Se houve custo, se houvesse qualquer custo, nós não conseguiríamos pagar. Como nós meditamos na semana passada, nós somos falidos espirituais sem Cristo. E falido espiritual não consegue pagar o grande preço da salvação por si mesmo. Então, se a salvação não é gratuita, ninguém alcança. Mas Deus nos dá de forma gratuita. A Bíblia nos diz o seguinte: que a justa remuneração pelo pecado é a morte. O salário, que significa a justa remuneração, ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte. Nós somos pecadores, nós merecemos o pagamento pelo pecado, que é a morte. Mas Cristo Jesus nos dá a vida. Isso é de graça.
A dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você nem sequer chegar a festejar a virada de ano, você vai estar nos braços do Pai? Você tem certeza que se o Covid vier e te pegar, você vai direto para receber bem-vindo, meu filho? Você tem essa convicção? Há essa certeza no seu coração? Será que nós não estamos colocando a confiança nos lugares errados? Eu quero dizer de maneira bem clara para você, será que nós não estamos colocando a confiança no quão bom nós somos? Você pode ser bom aos meus olhos ou aos olhos dos outros, mas não chega a ser bom a ponto de atingir o padrão de Deus. Será que nós não estamos colocando a nossa confiança no fato de que nós somos religiosos, sempre frequentamos a igreja, sempre estivemos presentes? Você pode ser um frequentador, mas não tão santo quanto o padrão de Deus. Será que nós não estamos colocando nossa expectativa no quanto já sofremos, no fato de ser membro da igreja? E eu quero dizer de maneira bem clara, o rol de membros da igreja não significa o rol do livro da vida. Nós precisamos de muito cuidado nisso e realmente estar convicto de Cristo Jesus. Será que nós não estamos entrando naquela história de teologia da prosperidade, de achar que o fato de dar oferta, de fazer sacrifício de oferta se necessário, faz de nós pessoas salvas? Será que nós muitas vezes não estamos, mas eu sou batista é uma denominação séria, tem tantos anos e assim por diante, a gente vai se acomodando nisso? Será que muitas vezes nós não ficamos naquilo, mas eu sirvo, eu faço serviço, eu faço isso, eu faço aquilo, será que nós às vezes não nos alicerçamos dizendo, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto aquele cara lá, porque olha o que o cara está fazendo, eu estou aqui um pouquinho melhor, eu estou tentando acertar o alvo, eu estou tentando seguir o modelo certo. Será que nós muitas vezes não colocamos a nossa expectativa no fato de cumprir alguns itens da lei, dizendo, mas eu faço isso da lei, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo? Eu digo para você, cada coisa tem o seu papel e seu valor, mas nenhuma dessas é capaz de nos comprar a salvação, porque a salvação não é paga pelo ser humano, pelo aquilo que ele faz, mas é Deus que dá de maneira gratuita a salvação. Romanos capítulo 3, 21 diz assim, agora porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos. Olha que interessante, Deus nos mostrou como nós somos justificados, ou como nós somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Porque se fosse com as exigências da lei, todos já pecaram, e nenhum alcançou o padrão diante de Deus. Salvação é ganha, não é conquistada. Salvação vem a nós sem merecermos, não é um prêmio de honra ao mérito que nos é dado. Salvação vem a nós sem que a gente tenha condições de pagar. O que acontece é que aquilo impacta de tal forma a nossa vida, que nós passamos a viver um novo padrão, que é o padrão de Deus. Mas viver um novo padrão não significa pagar por essa salvação. Salvação vem a nós sem pagamento, seja no débito, no crédito ou parcelado. Salvação é pela graça do nosso Deus. Salvação é um presente dado a nós. Não há palavra mais linda do que essa graça, porque de qualquer outro jeito a gente estava lascado, porque de qualquer outro jeito a gente estava perdido.
Graça não é uma palavra qualquer, graça significa um presente maravilhoso dado por Deus, é um favor imerecido, é uma bondade mostrada a quem não merece, a quem não tem nenhum direito, a quem não pode reivindicar nada, é fruto do amor espontâneo de Deus. De Deus. Deus nos amou. E aí Ele envia seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Não é apenas um dom gratuito, mas é um dom gratuito dado a quem não merecia. Não merecia. É um dom gratuito dado a quem fez as coisas erradas, a quem não seguiu a lei, a quem não andou nos princípios de Deus. Nós éramos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas vem Deus e nos arranca disso, nos dá salvação pela sua graça e nos diz: agora você é meu filho, vá e não peques mais, vá e não viva mais daquele modo de antigamente, vá e não ande do mesmo jeito, vá e não trilhe os mesmos caminhos. Uma maneira, e o meu propósito aqui é tentar deixar claro essa ideia de graça, uma das maneiras é a gente fazer o contraste com a lei. João capítulo 1, verso 17 nos diz: pois pela lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que interessante, pela lei nós somos falidos. Tem alguém aqui que acha que cumpriu a lei de Deus? Levanta a mão. A gente não consegue nem cumprir a lei aqui de 60 por hora, 80 por hora, alguma coisa assim, vive passando. E mesmo que a gente queira, eu vivo esquecendo, por exemplo, na cidade de colocar o cinto. Quando cai a ficha, eu já andei 4, 5 quadras, opa, peraí, eu tenho que colocar cinto. Então, por mais que eu me esforçasse, eu estou lascado. E tem hora que muitas vezes a gente não cumpre a lei de maneira voluntária, porque a gente acha que é melhor seguir outros caminhos. Então, pela lei, ela só mostra que nós somos falidos, que não há um justo sequer, que todos somos pecadores, que somos incapazes de alcançar o padrão de Deus. O que caracteriza a verdadeira salvação é que ela está na categoria de presente dado por Deus, que ela está na categoria da graça, que não é por mérito, por ter cumprido a lei, mas é um grande presente dado pelo nosso Deus. Eu acho muito interessante como Paulo trata essa questão lá em Filipenses. Ele faz uma comparação, considerando a sua vida, entre o tempo onde ele viveu obedecendo a lei e o tempo da graça, e aí ele faz um balanço dizendo o que vale a pena. Veja que interessante, ele diz em Filipenses 3, verso 5: fui circuncidado ao 8º dia, lei. Sou israelita de nascimento, olha, do povo escolhido de Deus. Sou da tribo de Benjamim, uma grande tribo, da qual saíram grandes homens. Fui um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, aqueles que eram rigorosos com a lei, aqueles que eram exigentes com a lei, aqueles que buscavam seguir nos mínimos detalhes. Ele diz: eu era extremamente obediente à lei, ou seja, além de ser fariseu, que muitos faziam pelas costas coisas que não podiam, Paulo se esforçava dizendo: eu fui obediente, eu tentei trilhar a coisa certa, eu tentei fazer do jeito certo. Eu era tão zeloso, mas tão zeloso, que eu cheguei a perseguir a igreja, que eu cheguei a perseguir aqueles que pregavam a graça, diz assim Paulo. E quanto à justiça, eu cumpri a lei com todo rigor. Olha o perfil do homem, olha a capacidade, eu cumpria tudo com pleno rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificante por causa de Cristo. Olha o balanço que ele faz. Tem tudo que ele tentava fazer para trilhar na lei de um lado e Cristo do outro. Ele diz assim: tudo isso aqui é insignificante, o que importa é Cristo, o que é o centro é Cristo. Na NVI traduz assim: o que era lucro passei a considerar como perda. O que eu me orgulhava de dizer: poxa, eu cumpro a lei, eu ando da maneira correta, eu tenho me esforçado, eu tenho seguido. Ele diz: isso aqui é perda, porque o lucro está em Cristo.
não simplesmente no que eu faço, mas em algo que foi feito e vem de presente para mim. Sim, todas as coisas são insignificantes comparada com o ganho inestimável de conhecer a Cristo meu Senhor. Por causa dele, diz Paulo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. E aqui o sujeito que fez a tradução usou de eufemismo, porque Paulo diz assim: eu considero como esterco, como porcaria. Olha como ele encara: eu considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Ou seja, todo o mérito próprio, todo o esforço, tudo aquilo que o pessoal pode bater nas costas e dizer: Paulo, você é um homem que tem se esforçado, você é um homem que tem se dedicado, você é uma pessoa que tem buscado andar e tem se esforçado. Ele diz aqui: tudo isso é esterco. O que importa é Cristo Jesus. Então, a lei, ela não serve para nos salvar, ela serve para revelar os nossos pecados. Então, por exemplo, se tem um pedaço aqui indo, vamos usar aqui indo para Londrina, onde todo mundo passa até 100 por hora, ou até 60 por hora, vamos colocar aqui, não tem necessidade de mudar nada. Mas se o pessoal começa a passar 150, 180 por hora, e às vezes provoca acidente, coisa assim, a necessidade de mudar e colocar uma placa dizendo limite máximo 60, e se necessário for um radarzão lá para fazer com que o pessoal chegue realmente nos 60. É isso que a Bíblia nos diz. A lei foi dada para mostrar o nosso pecado e nos mostrar o quanto estávamos errados, quanto estamos falidos diante de Deus. Ela revela o nosso pecado, porém não tem poder para retirá-lo ou removê-lo. Somente Cristo Jesus é capaz de remover pecado. Romanos 8,3 nos diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Olha que interessante. Você conhece a lei, você sabe da lei, você se esforça pela lei, mas de vez em quando você dá umas tropeçadas, dá umas enroscadas, dá umas erradas feias. A lei, ela não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho, à semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. E aqui começa a vir a luz do centro do Natal. Por que Jesus tinha que nascer? Sabe, ele tinha que nascer porque Deus enviou seu Filho, na semelhança da nossa natureza pecaminosa, para apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Na lei não há nada de gratuito, é olho por olho, dente por dente. Há algo inteiramente novo que a lei não foi capaz de dar, que é a graça, a salvação pela graça. A graça é a chave que abre a porta do céu para você. É a graça. Não é o que você fez, não é o quanto você sofreu, não é o quanto você é bom, não é o quanto você é melhor que o seu vizinho, não é o quanto você tem se esforçado, não é o quanto você tem vindo para a igreja, não é nada disso, é o Cristo Jesus, que nos é dado pela graça do nosso Deus. Portanto, a graça é a chave que abre a porta do céu para nós. Deus, em sua graça, nos declara justos. Que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Aquele a quem nós desobedecemos, a quem nós fomos infiéis, a quem nós fomos desleais, a quem nós provocamos com nossos pensamentos e nossas atitudes, a quem nós fomos rebeldes, a quem nós não seguimos e não trilhamos e andamos por outro lado e se achamos às vezes mais importante que Deus. Esse mesmo Deus nos dá a sua graça. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, isso é algo que transforma a vida. E a pergunta é: mas como pode isso? Como Deus pode fazer dessa maneira? Como Deus pode fazer desse jeito? Como Deus pode fazer tudo isso? Lembre-se, nós somos injustos e Deus é justo e santo.
Então, sendo ele justo, sendo ele santo, não colocando nada debaixo do tapete, como ele pode aliviar o castigo para nós pecadores, sem abrir mão da sua justiça, sem abrir mão da sua santidade? Olha o que diz de novo, e eu queria que esses versos ficassem gravados no seu coração, por isso eu estou repetindo: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos nossos pecados. Por causa da justiça eterna, Ele não podia colocar os nossos pecados simplesmente debaixo do tapete. Por causa da justiça eterna, Ele não podia simplesmente passar uma régua em tudo que nós fizemos e dessa maneira. Ele é justo, Ele é santo, Ele não se mistura com o pecado. Então, como nós conseguimos, de que forma que nós alcançamos essa graça? Qual foi a maneira como Deus fez para nos dar a salvação? Por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Por que Jesus tinha que nascer? Por que Ele tinha que viver daquela forma? Por que Ele tinha que morrer na cruz? Por Ele mesmo, não precisava de nada disso. Era Deus, morava no céu, tinha os anjos que o adoravam, vivia num local maravilhoso, onde a maior mansão que existe no nosso mundo não passa de favela diante daquilo que tem nos céus. Era adorado por anjos, estava em comunhão perfeita com Deus. Por Ele não precisava de nada disso, mas o seu amor fez com que Ele viesse ao mundo para viver uma vida de obediência plena e completa a Deus. Isso muda a história das nossas vidas. Foi por meio de Cristo. Ele veio para receber o castigo que nós merecíamos. Ele veio para cumprir a justiça que nós deveríamos fazer. Ele veio para fazer o que era certo e que nós nunca conseguimos. Ele veio para acertar o alvo que nós nunca, nenhum ser humano sequer conseguiu acertar um alvo. Ele veio para levar uma vida santa e justa. E mais do que isso, Ele veio para nos resgatar por meio da sua própria vida. Não havia, não há e nunca haverá nenhum substituto para Jesus Cristo, porque nunca houve e não haverá ninguém que conseguirá viver a vida no padrão de Deus, a ponto de se entregar para cumprir a culpa, para receber o castigo por outra pessoa. Somente Jesus Cristo teve a vida perfeita, por isso não há outro mediador, só Jesus Cristo. E Jesus não veio apenas, às vezes a gente entende a história de Jesus, a história de Natal de uma maneira meio errada. Jesus não veio apenas para nos dar um exemplo de humildade. Jesus não veio apenas para nos dar boas lições através do seu sermão. Jesus não veio apenas para nos mostrar um outro jeito de viver, uma outra forma de vida. O ponto central da história de Cristo é a cruz. Ele nasceu rumo à cruz. Ele veio ao mundo rumo à cruz. Esse era o plano, esse era o projeto. Não é porque nada deu errado, é porque Ele quis assim. Ele veio para realizar em si mesmo o plano da salvação. Sua vida e sua morte foram substitutivas, foram uma troca, onde Ele recebeu o castigo que nós merecíamos e nos deu a sua justiça e a sua santidade. A palavra aqui é Jesus nos resgatou, Jesus nos redimiu, que significa exatamente a ideia de soltar prisioneiros mediante um pagamento, ou libertar escravos mediante o pagamento daquela situação. É obter a libertação por meio de pagar o custo. Jesus veio para isso, para nos redimir, para nos resgatar, para nos comprar da escravidão do pecado. Ou seja, Jesus, ele não compra apenas com dinheiro ou bens, mas Ele faz uma troca, se fazendo escravo em nosso lugar, se fazendo pecado em nosso lugar, recebendo sobre si o castigo
que eu e você merecíamos. É uma substituição, é uma troca. Jesus nos substituiu na hora do castigo. Tudo que ele passou na cruz e o sofrimento espiritual era para nós, mas ele recebeu a punição que nós merecíamos e nos deu a sua justiça. Éramos escravos do pecado, mas ele nos libertou. Éramos eternos prisioneiros do diabo, mas Jesus abriu as portas da prisão. Estávamos num beco sem saída, afinal ninguém conseguiu alcançar o padrão de Deus. Esse era o beco sem saída que nós estávamos. Mas Jesus nos arrancou do beco sem saída, pela sua graça, de graça, sem cobrar nada. É como aquela pessoa que estava vivendo uma vida toda torta, toda em prostituição, e todo mundo quer destruir ela ali, e Jesus, após dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todo mundo sai, e Jesus diz assim: então vai, e não peques mais. Ele faz a mesma coisa com as nossas vidas. Ele nos arranca do beco sem saída, e agora diz: vai, não peques mais, viva uma vida santa, viva uma vida dedicada a Deus, consagre-se ao Senhor, e assim por diante. Agora, nós precisamos ter a clareza, senão nós vivemos uma vida espiritual medíocre. Nós precisamos ter uma clareza de que não é o fato da gente se esforçar que nos dá a salvação. Nós ganhamos a salvação totalmente grátis, e agora, de coração grato, a gente segue a esse Deus, segue a esse Senhor que nos redimiu, que nos salvou. Jesus fez toda a diferença. Sua perfeita obediência, sua perfeita comunhão com Deus, foi por meio dele que nós somos salvos. Jesus não veio apenas para trazer boas lições. Jesus não veio apenas para você ter lindas histórias de Natal. Jesus veio para trazer a transformação de vida, nos redimindo, nos comprando dos nossos pecados, de maneira totalmente gratuita, nos dando a salvação. Jesus Cristo veio para nos resgatar, e Ele é o único caminho. Nem mesmo sua vida e seu ensino seriam suficientes para resolver o nosso problema. A prova disso é que mesmo Ele vindo ao mundo, mesmo Ele ensinando, mesmo Ele amando, mesmo Ele estando ali com seus discípulos, andando com eles e caminhando juntos, no final da sua vida um abandona, outro desaparece, outro grita: solta Barrabás, e a coisa é feia. Não basta apenas um bom modelo, nós precisamos de uma transformação interna, e é isso que Cristo Jesus fez. Ele veio para pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação que é gratuita. É exatamente por isso que Marcos capítulo 10, verso 45 nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Jesus Cristo é a única maneira de sermos resgatados dos nossos pecados. Ainda 1 Pedro capítulo 1, verso 18 nos diz: vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago simplesmente com ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Não há nada que seja tão importante para nós quanto compreender que a salvação é pela graça feita por meio de Jesus Cristo, através do seu sangue. Para mim, para você, para todos nós é de graça, mas para Ele custou caro, custou o seu sangue que foi vertido na cruz. Isso é importante que fique claro nas nossas vidas, porque muitas vezes nós somos simplesmente desafiados com lições morais, como se o fato de andar moralmente bom fosse capaz de nos trazer a salvação. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente, no nosso coração. E eu pergunto para você: isso está claro?
Você tem essa convicção da graça de Cristo? Você realmente compreendeu que essa palavra que nós cantamos e repetimos com alguma frequência, mas nem sempre explicamos o significado, você compreendeu o que isso significa de fato? Você compreendeu que é somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus que nós podemos ser salvos? Você entendeu que nem você, nem ninguém é capaz de alcançar a salvação por si mesmo? Você compreendeu, caiu a ficha pelo Espírito Santo de Deus, que 100% foi feito por Cristo e que Ele pode dizer que está consumado? Ficou de fato claro que a salvação é algo que nós obtemos gratuitamente, como um presente dado por Deus e que não há contrapartida de nossa parte? Isso é tão importante, mas tão importante, que se você tiver dúvida, você pode falar agora e fazer perguntas. Isso é fundamental. Isso é tão importante, que se você tiver alguma dúvida em relação a isso, não tem problema, pode levantar a mão e falar. Tranquilo? Se você ficou constrangido de falar aqui, mas ainda tem aquele negocinho perturbando no coração, eu digo para você, manda mensagem, me procura, fala comigo ali no final do culto, para a gente marcar uma conversa e bater um papo sobre isso. Porque infelizmente muitas vezes a gente é ensinado de tal forma e com tantas coisas, que a essência da graça, que a essência da fé em Cristo, que a essência do Natal, do Deus que se fez homem e que veio com um propósito claro de se doar em favor do próximo, ela é perdida. Ela é deixada de lado. Me chamou a atenção uma certa ocasião de um irmão que já tinha passado muito tempo em igrejas, passando de uma para outra, até o momento que ele disse assim: olha, eu não tinha ouvido falar sobre essa ideia de que Jesus tinha trocado de lugar conosco. Então eu digo para você, se ainda há dúvidas, se ainda há questionamentos sobre isso, esclareça, trate essa questão, porque é importante. Como diz Efésios, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, ou é uma dádiva de Deus, ou é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Aí o pessoal que também não compreende o que é graça, começa a dizer: então pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, não precisa levar Deus a sério. E o próprio Efésios já corrige na hora, dizendo: vocês foram feitos em Cristo Jesus para as boas obras, para andar nos caminhos dele. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos está em Cristo. E é exatamente por isso que nós podemos ter certeza da salvação. Não é porque eu sou bom e porque eu vou me esforçar e porque eu sei e confio no meu potencial que eu vou me esforçar para continuar sempre trilhando no rumo certo. Na verdade é porque eu sei que Cristo Jesus é poderoso, que seu sangue é eficaz, que aquele sangue dele que foi derramado por causa da minha vida não vai se perder. E o sangue dele me capacita a trilhar nos caminhos dele, e ele vai puxar minha orelha no momento que eu desviar, ele vai me trazer de volta, ele vai me buscar com aquele amor maravilhoso, com aquele amor sublime, com aquele amor especial. A certeza da salvação não reside no quanto nós somos capazes, mas no quanto nosso Senhor Jesus Cristo é capaz, a ponto de se entregar por completo por cada um de nós. E é por confiar na obra de Cristo Jesus em meu favor que eu posso ter certeza da minha salvação. Eu posso falhar, eu sou falho, eu sou pecador, mas o sangue de Cristo não falha, o sangue de Cristo não peca. O sangue de Cristo não é em vão, o sangue de Cristo é eficaz. Tudo que nós precisamos é desse Cristo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos pecado, nós vemos escravidão, nós vemos condenação, nós vemos muitas vezes falta de persistência, nós vemos muitas vezes vontade de cair, desejo de pecar, aquele olhar às vezes diante da sedução de coisas que são contrárias a Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos isso.
Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos graça, nós vemos justificação, nós vemos um amor maravilhoso, nós vemos um sangue eficaz que é vertido e que foi derramado sobre as nossas vidas. Nós vemos alguém que se doou para pagar pela minha culpa e pelos meus pecados. Nós vemos alguém que se entregou por total e por completo, alguém que nasceu, que veio ao mundo com o propósito de me ajudar e não apenas me dar um empurrãozinho, mas resolver o meu maior problema, que era justamente o problema do pecado, do distanciamento de Deus. É por isso que eu digo para você, cada vez confie menos em si mesmo e mais no Cristo. Cada vez confie menos em si mesmo e mais na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez confie menos na sua capacidade de obedecer e de ser um homem bom ou uma mulher boa. E confie no quanto Cristo Jesus foi bom, foi justo, foi íntegro e se doou, e se entregou, e trocou de lugar contigo e comigo, para pagar pelos pecados e nos dar de maneira gratuita a sua salvação. É por isso que nós cantamos um hino que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, ou seja, no sacrifício que nos comprou, no sangue do bom Redentor. Em nada eu ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é o Senhor Salvador. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar. Sempre hei de nele confiar, sempre hei de nele confiar. A história de Natal é a história de um Deus que amou, e amou a tal ponto de dar o seu filho. Eu diria para você que eu conhecia bastante de uma maneira teórica, mas depois que eu tive um filho, eu fico cada vez mais impressionado. Eu diria que eu e Deus somos amigos mais íntimos depois que eu me tornei pai. Só para você ter uma ideia, há poucos dias atrás foi pedido para o meu filho fazer um exame de rotina e tirar sangue, e a gente levou ele no laboratório para tirar sangue. E a enfermeira vem, começa a procurar a veinha do menininho, não acha, então ela pega e coloca aquela veia e começa a mexer na agulha para procurar onde estava a veia ali, com aquela agulha dentro do bracinho dele, e ele chorando. Gente, meu sangue ferveu, e eu não consegui, e disse: para, ele não vai tirar sangue, se for assim, não vai tirar. E eu tirei ele do laboratório, e não deu tempo para ela encontrar a veia da criança daquela forma. Agora imagina Deus, que entrega seu filho para nascer, para morrer, que entrega seu filho para vir ao mundo e passar tudo o que ele passou. Eu não sei o que vai acontecer no futuro do meu filho. Deus sabia cada passo, Deus sabia o plano completo. Deus sabia exatamente que Cristo ia para a cruz, que seu sangue seria vertido, que ele seria surrado, que ele passaria por tudo que ele passou e mais. Mesmo sabendo de tudo isso, Deus deu o seu filho por amor. O Natal nos lembra que Deus se importou conosco, que Deus deu seu filho por amor a nós, e para que ele vivesse uma vida que honrasse o nome de Deus e que glorificasse a Deus, coisa que nós nunca conseguimos fazer, porque nós não alcançamos o padrão enquanto Cristo não havia nos salvado. Celebre o Natal com a alegria de quem recebeu a salvação. Não fique apenas pensando que presente eu vou dar, que presente eu vou receber, que vou colocar uva passa no arroz esse ano, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou na casa do primo, não vou, faço dessa maneira, faço daquilo outra, onde eu vou passar aquela ceia, vou comer igual não sei o quê, para no dia seguinte ficar até com dor de barriga.
Deixa um pouquinho de lado isso. Concentre-se na essência do Natal, que é Deus, pela sua graça, dando seu Filho, que estreou no mundo, já marcado para morrer, já marcado para a cruz, já marcado para assumir os meus pecados, já marcado para pagar a minha culpa, já marcado para morrer em meu lugar, já marcado para colocar a sua justiça nas nossas vidas, já marcado para ser misericordioso comigo e com você, já marcado para nos dar a salvação. Essa é a verdadeira história de Natal. É Deus dando seu Filho no nosso lugar. Não simplesmente para comer bem, ou para ganhar e dar bons presentes, mas o maior presente foi Deus que deu para nós, dando Jesus Cristo, que nasceu, que viveu e que morreu, para resolver o nosso problema, porque jamais conseguiríamos resolver por nós mesmos. Se você tem essa certeza, se você tem isso no seu coração, se isso é vivo para você, se isso faz sentido na sua vida, simplesmente feche seus olhos e agradeça a Deus, dizendo: Deus, obrigado, eu reconheço que sou pecador, mas que a justiça de Cristo se fez presente na minha vida. Ore ao Senhor e reconheça esse amor tão intenso, tão grande, a ponto de dar o seu Filho, que é celebrado, que é festejado o seu nascimento no Natal. Ore a Deus nesse momento. Se você ainda tem dúvida, se você não tem certeza, peça a Deus nesse momento que lhe encha de convicções. Peça ao Espírito Santo de Deus que se faça presente sobre a sua vida. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, como é gostoso, Pai, como é maravilhoso perceber que aquele problema que nós jamais conseguiríamos resolver por nós mesmos, e que era o maior problema da nossa vida, foi resolvida por Teu Filho. É maravilhoso, Deus, receber um presente tão grandioso. É maravilhoso, Deus, receber algo tão importante e que muda tanto a nossa história. Eu te agradeço de maneira muito especial, ó Deus, reconhecendo que não havia nada em mim, que toda a minha justiça não passava de trapo de imundície perante o Senhor. Eu reconheço, Deus, que é somente pela graça, e que o Senhor esteja tocando em cada um dos corações que aqui estão, que o Senhor, ó Deus, esteja tocando em cada família, abençoando, e a cada dia mais fazendo com que essa verdade seja viva nos corações, ó Deus. Que o Senhor esteja tocando em cada pessoa, enchendo de convicção, enchendo de certeza, que há algo a mais do que simplesmente uma vida vazia, que há algo a mais, e esse algo a mais está em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a nos alegrar a cada dia, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Teu amor, diante da Tua bondade. Nos ajuda, ó Deus, a cada Natal se encantar com o fato de um Deus que se fez homem, de um Deus que veio ao mundo, de um Deus que se entregou, de um Deus que se esvaziou para viver uma vida simples e morrer no nosso lugar.
Abençoa cada pessoa aqui presente, Deus. Cuida de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe as lutas de cada um ao longo do ano. O Senhor sabe, ó Deus, as dúvidas, os questionamentos diante dessa questão que nós passamos e de tudo isso. Que a Tua boa mão esteja presente sobre as nossas vidas. Que o Teu amor, ó Deus, esteja nos alimentando, nos sustentando a nossa fé, nos fortalecendo e nos mostrando que o Senhor é um Deus soberano e gracioso. Que o Senhor, ó Deus, esteja tirando aquele sopro do inimigo, que muitas vezes fica dizendo: tua vida não tem solução, não tem mais o que fazer, os seus pecados são grandes demais. Mas que a cada dia nós possamos perceber que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo transbordou, nos limpou, nos purificou e nos deu a vida eterna. Nos ajuda, ó Deus, a nos desviarmos daqueles caminhos de graça barata, como se a partir de então a vida não precisasse ser mudada. Nos ajuda a levar o Teu nome a sério, a ser bom testemunho e a viver conforme os Teus princípios e os Teus valores. E de maneira especial, ó Deus, nos sustenta na Tua graça, para que a cada dia mais possamos de fato estar convictos do que de fato vale a pena na nossa vida espiritual. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que a cada dia mais vivifique em cada um de nós as certezas e as convicções de que somente no nome de Cristo Jesus há a verdadeira esperança. Nós oramos, ó Deus, no nome daquele que se entregou em nosso lugar, no nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Totalmente amável, totalmente
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias, aleluias. Que a boa mão do Senhor abençoe sua vida, um Feliz Natal, que você possa de fato se lembrar e aproveitar para ajudar as pessoas que estão à sua volta a se lembrar dessa essência maravilhosa do Deus que se fez presente entre nós para celebrarmos o Natal. Nós temos por hábito como igreja a fazermos uma ceia de Natal, onde famílias que têm a intenção de comemorar o Natal em conjunto ou um dia antes se encontram para celebrar. Mas em decorrência de tudo que está acontecendo por causa do vírus, esse ano nós não o faremos. Nós estamos reduzindo as atividades da igreja à essência, aquilo que é extremamente essencial e indispensável. Mas ao mesmo tempo eu desafio você a, durante a ceia, onde você vai passar, seja sozinho, com marido e mulher, os filhos, ou talvez num grupo um pouquinho maior de família, não passe apenas com as coisas e com a comida. Lembre-se, medite e reflita naquilo que é a essência do Natal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, um Feliz Natal para você, que a boa mão do Senhor esteja cuidando e protegendo da sua família, e lembre-se sempre, Jesus é a essência do Natal. Deus abençoe, minha gente.